Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, todos em paz, tranquilos. Vamos estar abrindo do Salmo de número 13. Salmo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei a minha alma, tendo tristeza no meu coração a cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve, meu Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos, para que eu não adormeça na morte. Para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Até aqui. Amém. Que salmo lindo. Vamos abrir o nosso texto base, Apocalipse capítulo 11. Vamos à leitura da palavra. Apocalipse 11 diz assim: E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te, mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Essas são as duas oliveiras e os dois castiçais, que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca, e devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Esses têm poder para fechar o céu, para que não chova, nos dias da sua profecia. E têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra em toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, e tribos, e línguas, e nações, verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros. Porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: Subi para aqui. E subiam ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E do terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glórias ao Deus do céu. É passado o 2º ai, e eis que o 3º ai cedo virá. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos, diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Graça te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste teu grande poder e reinaste, e iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra.
Eu oro em nome de Jesus pedindo que o Senhor venha nos dando entendimento, que o Senhor venha nos dando sabedoria, discernimento, que nós possamos, Senhor, aprender de Ti nessa noite. Nos dá entendimento da palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Chegamos ao capítulo 11 do Apocalipse, um capítulo muito discutido. Mas antes de qualquer coisa, eu vou dar uma pequena recapitulação, como de hábito, que nós estamos trabalhando para tentar fixar o cronograma do Apocalipse na cabeça dos irmãos. Então, o que acontece? Eu tenho 3 séries de juízo. Uma série de selos, que vai entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus, extremamente ampla, pegando toda a história da redenção. Temos uma série de trombetas, que já atua de uma forma diferente, e temos uma série de taças. As 3 terminam com a volta de Jesus. Porém, elas começam de maneira diferente. Nós entendemos que 5 selos já estão abertos. O cavalo branco já cavalga na terra, o evangelho sendo pregado. O cavalo vermelho, que é o cavalo da guerra, já cavalga. O cavalo preto, que é o cavalo da fome. E o cavalo amarelo esverdeado, que é o cavalo da peste e da mortandade. Esses cavaleiros, desde que Jesus ascendeu aos céus, eles têm cavalgado a terra. Juntamente com eles, nós temos o 5º selo, que é o selo dos mártires. Porque onde o evangelho é pregado, existe gente salva, mas também existe gente martirizada. O que nós entendemos? Esses 5 selos já estão abertos. Eles estão abertos há 2000 anos. Porém, o 6º selo, ele já vem com sinais no sol, na lua, nas estrelas. Vem com terremotos, com ilhas saindo do lugar, coisas sobrenaturais. O que nós entendemos? Quando o 6º selo for aberto, e juntamente com ele o 7º selo, como eu costumo dizer, a vaca foi para o brejo. Quando o 6º selo for aberto, é aquele selo que Jesus chega e fala, olha, quando depois dessas coisas, o sol escurecerá, a lua não dará, ficará como sangue, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Por quê? Porque o conteúdo do 7º selo, o 6º selo é o acontecimento que me apresenta o 7º selo logo na sequência, e o conteúdo do 7º selo me apresenta as 7 trombetas. Aí vão ter atuações no mar, na água potável, nas florestas, vai haver algo no sol, em que o sol vai escurecer. Existem várias hipóteses, a que eu mais gosto é a seguinte, tanto na primeira trombeta, como tanto na segunda trombeta. Na primeira trombeta, existe uma saraiva de pedras, de fogo e sangue. O que eu entendo? Pode ser uma enorme chuva de meteorito, provocando um incêndio florestal de proporções que nós nunca vimos. Porém, na segunda trombeta e na terceira trombeta, é como se a Bíblia dá a seguinte narrativa: uma montanha ardendo em fogo cai no mar. E na terceira trombeta, uma estrela ardendo em fogo cai no mar. O que eu entendo? A segunda e terceira trombeta provavelmente vão ser 2 enormes meteoros. Nós sabemos que o planeta Vênus hoje, ele funciona como um escudo, atraindo os meteoros. Mas assim, meteoros passam muito perto da Terra. É coisa mais corriqueira do que a gente pensa. Então eu acho que dentro dessa hipótese, é muito fácil para Deus mandar 2 grandes meteoros para cá, e assim que esses meteoros baterem no mar e baterem na Terra, provavelmente toda a linha de vulcões do Pacífico entra em erupção. Nós, há alguns anos atrás, vimos um vulcão na Islândia fechar o tráfego aéreo do norte da Europa. Nós vimos há pouco tempo atrás um vulcão em Bariloche, na Argentina, fechar toda a região da Patagônia. Agora imagina vários vulcões por causa do impacto de meteoros, ou por causa de grandes terremotos. Vamos deixar de lado um pouquinho os meteoros e vamos trabalhar com terremotos.
Normalmente, erupções vulcânicas são precedidas de terremoto. Por exemplo, na Islândia, o vulcão mais próximo da capital, que é Reykjavik, fazia 6.000 anos que estava extinto. Por 3 semanas teve terremoto na Islândia. O que eles entenderam? Opa, o vulcão vai acordar. O que aconteceu? O vulcão acordou. Nós temos registros de terremotos no 6º selo. Terremotos como nunca se viu. O que acontece? Pode ser que vulcões entrem em erupção e aí o Sol, a Lua e as estrelas não vão brilhar como de costume. É bem possível. Só que aí acontece um negócio interessante, quer ver? Vamos abrir Apocalipse 9. Apocalipse 8, versículo 13. Isso aqui é um divisor de águas dentro do livro. Apocalipse 9, 13 diz assim: E olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que estão para tocar. O que acontece? A Bíblia me fala de 3 ais. O primeiro ai são demônios na forma de gafanhoto com cauda de escorpião, que é uma ilustração, ferindo os homens com uma enfermidade que vai causar uma dor terrível, que a Bíblia fala em 5 meses, quer dizer, ela tem um limite de tempo. Os homens vão ter tanta dor que eles vão pedir para morrer, mas não vai ser uma enfermidade de morte, para causar sofrimento. Somente os homens que não têm o selo de Deus é que vão receber esse ferimento. A Bíblia fala que esse é o primeiro ai. Só que o segundo ai começa, e ele é muito amplo. Por quê? Ele fala que tem 4 anjos junto ao rio Eufrates, que são soltos. E esses anjos, olha que interessante. Apocalipse 9, versículo 18. E por esses 3 foi morta a 1/3 parte dos homens, isso é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam das suas bocas. Veja, 1/3 da população mundial vai morrer nesse ai. Mas esse ai, ele é extremamente amplo, porque dentro desse ai existe uma descrição do povo de Deus, que é o capítulo 10, que nós vimos na última palavra domingo, e o capítulo 11, porque olha que interessante, Apocalipse 11, versículo 14, diz assim: É passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Então o segundo ai ele começa com os 4 anjos sendo soltos, que é no Apocalipse 9, 13. 1/3 da terra é morto. Lembrando que eu já estou com 1/3 da erva queimada, eu já estou com 1/3 da água do mar transformada em sangue e as criaturas morrendo, eu já estou com 1/3 da água potável envenenada, e eu já tive problemas no Sol, na Lua e nas estrelas. Juntando isso, eu estou tendo homens com uma enfermidade que causa uma dor terrível, por até um limite de 5 meses. Olha que dificuldade. Não bastasse, são soltos 4 anjos que vão matar 1/3 da população da Terra. Nesse interim, dentro desse ai, é aberto um parêntese que vai falar da igreja. Aí vai falar João, ele tem que comer o livrinho, fala da pregação do evangelho, que ela é doce, porém ela é amarga para os que se perdem. Também fala da questão de quando o crente recebe a salvação é doce, mas se torna amargo porque o crente é perseguido. E aí nós chegamos ao capítulo 11, que também faz parte do segundo ai. Esse capítulo aqui,
está acontecendo dentro do segundo ai. Da forma que ele está descrito aqui, nunca aconteceu na história. Nós vamos ver juntos que a história da igreja é marcada por situações idênticas ao capítulo 10 e capítulo 11. Mas da forma que está descrito aqui é algo único, lá para o futuro. Mas que vai servir de alimento, mostrando situações parecidas que a igreja vai passar em toda a sua história. E o texto começa assim, Apocalipse 11, versículo 1 e 2, diz assim: E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te, mede o templo de Deus e o altar, e os que nele adoram, mas deixa o átrio em que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Deixa eu explicar algo aqui. No templo de Herodes, havia o lugar santo, o lugar santíssimo e o átrio. O átrio, os estrangeiros podiam entrar. Aqui no Apocalipse é levada a mesma figura. Porém, quando o Apocalipse foi escrito, o templo de Herodes já tinha sido destruído 25 anos antes. Então o que se entende? Se usa aqui a figura do templo, e aí eu tenho duas hipóteses. Uma, que o templo vai ser reconstruído, que é uma hipótese de que quem entende que tudo do Apocalipse vai acontecer no futuro, gosta muito. Mas parece que a intenção do autor aqui não é exatamente essa. Porque existe um significado em uma cana para marcar, para medir. Parece que o templo aqui, veja, no Novo Testamento, o que é o templo de Deus? Deus habita em nós e Deus habita na sua congregação reunida. Parece que aqui está ligado à igreja, está ligado ao povo salvo. Isso daqui é uma coisa bem interessante. Por quê? Veja que interessante. Medir, eu separei um texto do Antigo Testamento, deixa eu marcar o Apocalipse, vamos abrir livro do profeta Zacarias. Se você chegar em Mateus, você vai voltar 2 livros. Primeiro livro vai ser Malaquias, segundo livro Zacarias. Zacarias 2. Versículo 1 diz assim: E tornei a levantar os meus olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. E eu disse: Para onde vais tu? E ele me disse: Vou medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo que lhe saiu ao encontro, e disse-lhe: Corre, fala a esse jovem dizendo: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão dos homens e dos animais que haverá nela. Pois eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e para a glória estarei no meio dela. O que é essa medição que é feita aqui? É uma medição para a bênção. Deus se tornaria o muro de Jerusalém. Isso aqui é para o futuro. Tá? Isso aqui é algo que muitos até dizem que está ligado ao reino messiânico. Mas existe um outro texto no livro de Jeremias em que medir é medir para juízo. Então sempre que eu ver, mediu a cidade, mediu o templo, mediu o átrio. Quando Deus usa essa terminologia, fez uma medida, ou é para bênção, ou é para juízo. No caso, a gente percebe que aqui é para a bênção. Qual a bênção? Ser protegido. Isso me remete à mesma figura que eu tenho do Apocalipse 7, os 144 mil selados, protegidos.
Protegidos do quê? O versículo 2 fala que Jerusalém seria pisada por 42 meses. Quer ver que interessante? Vamos abrir Evangelho de Lucas, capítulo 21. Lucas 21. Versículo 24. Lucas 21, 24 diz assim. Vamos ler o 21, 21. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, os que estiverem no meio dela saiam, e os que nos campos não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas, das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra, e ira sobre esse povo. Que povo? O povo judeu. E cairão ao fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se completem. O que acontece? Dentro daquela dupla referência da literatura apocalíptica, Jerusalém foi sitiada e foi pisada pelos gentios com o Marechal Tito, em 70 depois de Cristo. Mas a gente sabe que isso aqui vai acontecer no futuro. Agora a gente percebe aqui o povo judeu, veja, essa passagem acontece na Judéia. Não quer dizer que no mundo inteiro vai ser assim. Aqui é um linguajar voltado para a Judéia, mas fala a mesma informação do Apocalipse. Jerusalém será pisada pelos gentios 42 meses. Isso provavelmente é uma alusão ao acordo de paz que o anticristo vai fazer com Israel e vai quebrar esse acordo na metade dos anos e vai estabelecer a abominação desoladora, porque bate com a narrativa de Jesus. Entendeu? Quer ver? Deixa eu dar uma olhada aqui. Chegar sinais, algo total, meu nome perecerá. Quando vejo Jerusalém cercada de exércitos. Não, eu não vou procurar aqui agora porque eu não marquei, só veio na minha cabeça. Mas Jesus fala em Mateus 24 da abominação desoladora. Quando o anticristo se assentar no templo em Jerusalém, Jerusalém vai estar sendo pisada por 42 meses. Nós temos que entender que Jerusalém hoje, em 1967, na Guerra dos 6 Dias, Jerusalém voltou a ser a capital dos judeus. E curiosamente, de maneira profética, o exército israelita falou o seguinte: Jerusalém nunca mais será tirada de nós. Só que a gente sabe que o anticristo vai pisar a cidade 42 meses. É uma coisa bem interessante. Então a gente tem aqui duas situações. Primeiro, o povo de Deus sendo guardado. Segundo, nós temos Jerusalém sendo pisada pelos gentios. Mas vamos retornar em Apocalipse capítulo 11. Eu vou ler o versículo 3 e 5. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais, que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá de sua boca, e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Gente, o que acontece? Vamos começar de trás para frente. Fala que vai haver duas testemunhas. E que se alguém quiser fazer mal para ela, sai fogo da boca. Veja, eu já vi em filmes que eles puseram duas testemunhas profetizando na beira do muro das lamentações. E qualquer soldado que queria chegar perto morria queimado.
São duas testemunhas dragão. Não é isso que o texto está querendo dizer aqui. Sair fogo da boca para destruir é um símbolo. Muito parecido com aquele que fala que Deus transforma os seus ministros em labaredas de fogo. Deus não queima nenhum pregador. Nossa, combustão instantânea. Então o que eu tenho que entender é o seguinte: essas testemunhas estão protegidas por um poder sobrenatural. A grande pergunta aqui: quem são as testemunhas? Tem muita discussão. Tem gente que fala que é Enoque e Elias. Tem gente que fala que é Elias e Moisés. Mas eu entendo que as testemunhas são dois mensageiros, dois profetas, dois pregadores, usados por Deus nesse tempo. Por que eu entendo isso? Veja que interessante. O versículo 4 fala: essas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Isso aqui é uma figura do livro do profeta Zacarias. Quer ver que interessante? Vamos abrir Zacarias capítulo 4. Voltando novamente no profeta Zacarias. Opa, cheguei ao zero, foi muito. Zacarias 4. Eu vou ler o versículo 2. E disse-me: que vês? E eu disse: olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à esquerda. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo: Senhor meu, o que é isso? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo: não sabes tu o que é isso? E eu disse: não, Senhor meu. E respondeu-me dizendo: essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, não nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Tornar-se-ás uma campina, porque ele trará pedra angular com aclamações. Graça seja a ela. Vamos ler até aqui o que acontece. Zorobabel foi um governador, um descendente da família real, que retornou a Jerusalém. Juntamente com ele, retornou, na época da volta do exílio babilônico, retornou com ele um sumo sacerdote chamado Josué. O livro de Zacarias mostra que eles eram as 2 testemunhas. Então, por isso que eu acho que as 2 testemunhas do futuro são literais. Existe muito intérprete bom que diz que as 2 testemunhas é o Antigo e o Novo Testamento. Mas como? Quer ver? Vamos voltar ao Apocalipse 11. Mas como no versículo 4 fala que essas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra, e essa é uma imagem clara do livro do profeta Zacarias, dá-se a entender que são 2 testemunhas reais. O que eu entendo aqui? Primeira verdade, para quem leu o Apocalipse lá no 1º século, que está debaixo de pesada perseguição. Então, a primeira verdade que esse leitor vê: olha, Deus guarda o seu povo. Segunda verdade que esse povo vê: Jerusalém será pisada pelos gentios. Jerusalém tinha caído em 70 depois de Cristo. E o povo judeu tinha sido dispersado pela terra. Terceira verdade que eles veem alguns pregadores sendo livrados por Deus. E quarta verdade que eles veem, que vai aparecer no capítulo 11. Da mesma maneira que as 2 testemunhas vão ser mortas no futuro, em toda a história da igreja existem mártires.
Então eu tenho que entender que na característica dupla face do Apocalipse, me parece muito claro que no futuro eu vou ter 2 pregadores poderosos. Mas que essa representação do capítulo 11, ela serve de consolo para todas as gerações de cristãos. Porque em todas as épocas da igreja tem gente guardada, tem gente perseguida e tem gente morta. E por que eu falo que tem gente guardada? Vamos ler o versículo 3 de novo. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidos de saco. Vestido de saco é uma veste de pesar. Vestido de saco é uma veste assim, Senhor, eu estou tão entristecido com a situação, eu estou tão no perrengue, que o Senhor precisa pôr a mão nisso. Aqui fala 1260 dias. 1260 dias é 3 anos e meio. Da mesma maneira, no capítulo 2, olha como termina o versículo 2. E pisarão a cidade santa por 42 meses. Quanto que é 42 meses? 3 anos e meio. Aqui eu tenho uma figura que vai se repetir em todo o livro do Apocalipse. Essa figura ela é fruto de muita polêmica. Por quê? Porque 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio, um tempo, tempos e metade do tempo, apontam para o quê? Tempo de tribulação para a igreja. Da onde que sai essa figura? Até hoje na história, a pior fase que houve para Jerusalém foi quando, entre 171 a.C. e 167 a.C., um imperador grego que reinava na Síria, chamado Antíoco Epifânio IV, ele marchou sobre Jerusalém, ele matou 40 mil judeus, ele colocou uma estátua de Zeus dentro do templo, e ele profanou o templo imolando um porco. A coisa só cessou porque 2 filhos do sacerdote, se não me engano, o sacerdote Matias, o Matatias, os irmãos, o Judas Macabeus e seu irmão, tiveram uma guerra duríssima contra esse imperador grego, guerra duríssima, mas conseguiram libertar a cidade. Aí o que acontece? Para todo judeu, literatura bíblica, literatura do 1º, 2º e 3º século, quando você falava em 3 anos e meio, ele lembra de tribulação. Por que eu falo isso? Porque existe muita discussão se aqui é literal ou se não é. E eu acho essa discussão um erro, porque veja, a questão de tempo, é Deus que vai definir o tempo das coisas. Pode ser literal? Pode. Se Deus assim definir. Mas o fato de ser literal ou não, eu não posso esquecer o principal, que esse termo, 42 meses, 1260 dias, um tempo, tempos e metade do tempo, está querendo dizer. É tempo de tribulação para o povo, e o foco aqui é esse. Desde que existe igreja na terra, existe tribulação. Desde que Deus começou sua obra de redenção, lá no Gênesis, até a volta de Jesus, existe tribulação, existe gente sendo perseguida, existe gente sendo morta, gente sendo martirizada, gente sendo livrada. Então, o que o texto está me ensinando aqui? Ensinando para quê? Para aquele Gálatas do 1º século, para aquele Coríntio do 1º século, para aquele morador de Tessalônica do 1º século, que era um pagão, que nunca ouviu falar do Deus dos céus, e foi alcançado pela graça e creu em Jesus. E aí estava vendo seus irmãos de igreja sendo mortos, outros sendo presos, alguns perdendo suas propriedades, outros perdendo emprego. Então ele tem uma palavra de ânimo, porque ele percebe o quê? Vai ser pisado pelos gentios, perseguição? Vai. Mas existe livramento, existe um Deus que guarda, e Deus sempre vai levantar as 2 oliveiras e os 2 castiçais,
para servir de guia para o povo. O que o Antigo Testamento fala? Que quando não existe profecia, o povo perece. Perece espiritualmente. Agora, o que eu tenho que entender aqui, que da mesma maneira que o capítulo 11, o capítulo 10 serve de uma figura que vai se aplicar em toda a história da igreja, eu entendo e acho, tem gente que não pensa assim, mas eu entendo que é muito importante eu compreender o seguinte: no futuro, eu vou ter novamente a presença de 2 pregadores poderosos. E nós vamos ver na sequência do texto, esses pregadores vão ser mortos. O fato de dizer que vão tentar chegar neles e eles matam com o fogo da boca, que vai ter gente tentando matar eles. Por quê? Porque o trabalho do mundo, na época de tribulação, de 3 anos e meio, 1260 dias, é calar a igreja. Eu até comentava hoje. Hoje nós vivemos um tempo de calar a igreja. Por exemplo, no final de semana passado, o ministro do STF autorizou o funcionamento de cultos e missas. A Capetolândia velha, na mídia, levantou. Parecia que estavam falando que ia vender cocaína em escola de criança. Mas por quê? Porque nós vivemos num mundo cristofóbico. Por que eu gosto de dizer que esse tempo de 3 anos e meio pode não ser literal? Na verdade, a minha convicção pessoal é que não é literal. Mas em respeito aos grandes mestres, e também em respeito à vontade soberana de Deus, porque Ele pode assim definir, nós não fechamos a porta da literalidade. Mas eu vejo na história da igreja vários momentos de tribulação, em toda a história. E da década de 60 para cá, década de 60, exatamente, em 1968, Festival de Woodstock, começou um movimento no mundo, há exatamente 53 anos atrás, de silenciar a igreja. Só para vocês terem uma ideia, a Bíblia foi retirada das escolas americanas, a oração foi proibida nas escolas americanas, todos os símbolos religiosos foram retirados dos tribunais americanos, e o Brasil veio na mesma cola. E hoje, quando você fala que é cristão, eles olham todo. Por exemplo, outro dia eu vi uma manifestação, fiquei assustado. O pessoal de esquerda, dos partidos, nós são comunistas, eles são anticristo. Mas eles cantavam a seguinte música: igreja fascista, você está na minha lista. Igreja fascista, você está na minha lista. Fazendo juras. Há poucos meses atrás, queimaram 2 catedrais católicas do Chile. O povo urrava. Teve uma igreja batista depredada, ninguém falou nada. Várias igrejas americanas foram ameaçadas por esse movimento, para mim é quase um movimento terrorista, chamado Black Lives Matter, que ia destruir símbolos cristãos, e só não destruíram porque teve gente que pegou fuzil e foi para a porta da igreja. Não quero questionar aqui se é certo ou errado, e defender as igrejas, mas senão ia destruir. O povo ensandecido, vocês podem ver. Sempre que se queima um livro, é a Bíblia. Por que eles não queimam o Manifesto Comunista de Marx? Por que eles não queimam o Estado, a propriedade, não sei o quê? Por que eles não queimam Nietzsche? Sempre que se queima um livro de manifestação, que livro que é queimado? A Bíblia. Nas livrarias do mundo, todos os livros de princípio cristão que fazem uma crítica ao marxismo cultural estão começando a ser proibidos de vender. Isso para mim é 1260 dias. Para mim, nós já estamos vivendo a época de perseguição. A diferença é que ainda é uma perseguição velada. Mas vai chegar um momento, o Apocalipse conta isso, que essa perseguição vai acentuar. Lembra? Vamos tentar lembrar. Até nas pragas é assim. Eu tenho lá a praga contra o mar, um terço é destruído.
aquela praga se acentua, vira uma taça, todo o mar é destruído. Isso é normal no Apocalipse. Tudo no Apocalipse se acentua. Por exemplo, eu tenho o selo da guerra, o selo da fome e o selo da peste. Aquilo se acentua até que uma hora morre um terço da humanidade. Então eu tenho que entender que no Apocalipse tudo se acentua. Tudo tem um auge. Então, para mim, minha opinião pessoal, é que hoje nós já vivemos 1260 dias. Porque eu vejo claramente um mundo anticristo que odeia a igreja, odeia os crentes, e está trabalhando sistematicamente para remover da sociedade todos os valores cristãos e para remover a igreja, silenciar a igreja. E a minha opinião pessoal, eu estou falando isso no ano de 2021, não sei quanto tempo essa pregação vai estar no ar, mas talvez lá no futuro alguém vai ouvir e vai falar, nossa, aquele pastor falou isso em 2021. Grava essa data. De 2021 para frente, só piora. Só vem ladeira abaixo. Até que vai chegar num auge, que nós vamos ser inimigo do Estado. Nós já somos acusados de linguajar de ódio. Agora eu pergunto, o que a igreja tem de linguajar de ódio? Então para mim, o tempo de tribulação e perseguição já está sendo vivido hoje. Sem desprezar, gente, lógico, que vai haver um auge, vai haver um acentuar, que é o período de grande tribulação. É lógico que esse tempo de hoje vai piorar. E vai virar a grande tribulação. E na grande tribulação, pelo pouco de texto que nós vimos aqui, tanto o povo judeu, como os judeus salvos e como a igreja que estiver aqui na terra, vai ser duramente perseguido. Pode ser que a grande tribulação dure 7 anos? Pode ser, mas pode ser que não. Pode ser que dure mais. Eu não colocaria minhas fichas nisso. Mas o que eu quero dizer é que nós já vivemos um tempo muito esquisito, que há 50 anos atrás não acontecia. E que hoje, é claro, as pessoas odeiam a igreja. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 6. Estes têm o poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Veja que interessante. Quem disse que é Moisés e Elias? Usa esse texto. Quem orou para fechar o céu sem chuva? Elias. Quem orou e a água virou sangue? Moisés. A turma não está flipando. Mas eu acho, opinião pessoal, que não é Moisés e Elias, mas vão ter o mesmo poder. Quantas vezes quiserem, que Deus ordenar. E aí o versículo 7 continua. E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Veja, quem é a besta que foge do abismo? É o anticristo. Ele vai combater essas duas testemunhas e vai matar os dois. Lembra que eu falei que em toda a história da igreja eu tenho pregadores? Em toda a história da igreja eu tenho profetas? Mas vai chegar um momento no futuro que eu vou ter 2 pregadores de verdade, de carne e osso. Esse é o versículo que eu me apoio. Na época da chamada grande tribulação, quando tudo isso que eu falei agora, esses últimos 10 minutos, chegar no auge, o anticristo vai estar combatendo a igreja. E vai combater essas duas testemunhas, vai matar as duas. Vai matar por quê? Não saía fogo da boca delas? Acabou a gasolina? Acabou o GNV? Não, Deus assim decretou. O sair fogo da boca é uma proteção divina, que Deus vai e remove. Isso aconteceu com Paulo, isso aconteceu com Pedro, isso aconteceu com João. Isso aconteceu com vários heróis da fé. Deus protege, e alguns são entregues ao martírio.
Por isso que eu entendo que realmente no futuro vão ter 2 profetas, 2 pregadores poderosos. E que muita gente vai se converter, desde o povo de Israel, que eles vão estar pregando em Jerusalém. O texto vai mostrar isso. E gentios também vão ser salvos. E o texto continua, versículo 8. E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Qual a cidade que Jesus foi crucificado? Jerusalém. Aonde eles profetizavam? Jerusalém. Aonde que foi pisado por 3 anos e meio, 42 meses? Jerusalém. Só que o que acontece aqui é o seguinte, eles morrem e o corpo deles não é enterrado. Isso primeiro mostra o desprezo sobre eles. É a mesma coisa que você vê um cachorro na beira da estrada, morre e fica lá o corpo, os carros passando em cima. Porque cachorro não vale nada. Quando é um ser humano que morre, o que eles fazem? Corre em terra, até o indigente em terra, porque o ser humano representa algo. 3 dias e meio já começa a cheirar mal. Mas olha que interessante, veja que interessante. Outro detalhe. Jerusalém aqui é chamada de Sodoma e Egito, que são 2 figuras de corrupção espiritual. Eu tenho uma pequena teoria, que o Jerusalém moderno é apóstata e tem muita gente que pratica cabala lá. Mas eu gosto muito da seguinte interpretação: olha, Jerusalém pisada pelos gentios vai estar um caos espiritual. Para mim aí fecha. A gente não pode, veja, se eu tenho um significado básico, para que eu vou inventar outro? Pode até parecer bonito. Ó, irmãos, Egito aponta para os rabinos cabalistas. Tanto é que a estrela da bandeira de Israel é um hexagrama que é usado na Cabalá. O branco aponta para isso, o azul aponta para isso. Fala, nossa, aquele cara fala bonito, hein? Como é no pessoal de batalha espiritual? Não é mais fácil no símbolo básico? Na história de Israel, Sodoma e Egito quer dizer o quê? Sodoma e Egito quer dizer corrupção espiritual, pecado sexual e idolatria. É a situação de Jerusalém no fim dos tempos. Acabou, simples assim. É que dá muito mais ibope, né? Ver o capeta atrás do mastro da bandeira. Eu já fiz isso, viu? Eu acredito em símbolos satânicos. Eu acredito que alguém, para marcar sua religião, pode colocar algo em algum lugar para ficar visível para alguém que olhe, vê aquilo como uma marca espiritual. Mas daí até trazer isso para o texto e querer achar isso em tudo, eu acho errado. Então Sodoma e Egito é idolatria e pecado sexual. Aí continua. Versículo 9, não sei se eu vou ler o 9, ó. Não li o 9. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. Vamos fazer uma pausa aqui. Veja, o texto nos mostra que os homens vão se alegrar pela morte das testemunhas. Veja que interessante, aquela igreja do primeiro século viu corpos crucificados em Roma por Nero e viu corpos queimados vivos por Nero à luz do dia. Lembra a característica dupla face do Apocalipse? Isso aqui vai acontecer no futuro. Mas nada mais é que um retrato que se viu em toda a história da igreja. Sabe quem são esses 2 corpos aqui, expostos em praça pública? São aqueles 20 prisioneiros egípcios que foram degolados na beira do mar pelo Estado Islâmico. São aqueles homens que o Estado Islâmico pegou na Síria e crucificou. São aqueles cristãos daquele país da África, Eritreia, que foram mortos em contêineres com sol de mais de 40 graus, sol equatorial. São aqueles meninos que no Paquistão, na Índia, foram queimados vivos.
São aqueles que na Coreia do Norte estão presos, aqueles que na China, a tão admirada China, tem mais de 60 mil cristãos presos em campos de concentração. São essas duas testemunhas. Porém, no futuro, como eu já repeti, para você gravar bem, esses dois profetas vão morrer, o corpo deles vai ficar em praça pública, o mundo vai se alegrar, e aqui tem uma coisa interessante. O mundo todo vai ver. A primeira geração que tem tecnologia para ver tudo ao vivo é a nossa. Isso só foi possível a partir da década de 70. E só chegou num volume que todo mundo pode ver através de um aparelho de celular no século XXI. Para mim isso é sinal profético. Mas o texto continua. Versículo 10. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Olha o crente chato, estragador de festa. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Quando o profeta fala, o clima azeda. Porque o profeta fala a verdade. Seja ele um profeta como nós, que profetiza a palavra de Deus, que fala as verdades da palavra, ou seja um profeta do Senhor, infalível. Ou seja um grande pregador da palavra. Quando abre a boca, azeda. Está todo mundo lá no carnaval. Aquela festa toda. Aí pergunta para o profeta, o que você acha? O profeta fala, olha, vai tudo para o inferno, porque Deus odeia esse tipo de coisa, Deus está furioso com eles. Azedou a festa. Não é assim? Porque o crente, quando abre a boca, é chato. O crente, quando se posiciona, azeda o ambiente. Porque o crente é um bicho estranho para quem é do mundo. Não queira ser agradável ao mundo. Você não é pago para ser agradado ao mundo. Você foi comprado para agradar a Cristo. Não precisa ser chato de galocha, mas não se encolha. Algum tipo de desconforto você vai ter por servir ao Senhor. E aí continua versículo 11. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia, subi para aqui, e subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. O que acontece aqui? Deus ressuscita eles, e eles ficam de pé, e eles ascendem ao céu numa nuvem. Existem linhas interpretativas que dizem que aqui acontece o arrebatamento. Eu não gosto dessa linha. Eu procuro, veja, mesmo, eu uso o número no Apocalipse como símbolo. Os símbolos do Apocalipse eu interpreto, mas eu sou literalista. Então, dentro da minha visão, respeitando as outras, é o seguinte: quem é que ressuscitou, que ascendeu aos céus? As 2 testemunhas. Acabou. Mais ninguém. Por que você diz isso, pastor? Porque é o que está escrito no texto. Se eu tenho significado no texto, que é claro, nítido, sem dúvida nenhuma, para que eu vou procurar outro? Para que eu vou procurar um símbolo onde não existe símbolo? Entenderam a minha linha de interpretação? Respeitando as outras, cada um interpreta como quer. E aí continua, versículo 13. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glórias ao Deus do céu. É passado o 2º ai, e eis que o 3º ai cedo virá. O que acontece, gente? Acontece um grande terremoto, morre um caminhão de gente. Eu acho que esse número 7.000 aqui é um símbolo. Para mim está ligado a Deus matando essas pessoas através do terremoto. 7 fala de uma obra completa de Deus, a perfeição de Deus. Aqui esse número para mim é simbólico, mas morre gente pra caramba. Entendeu?
Eu tenho muito cuidado com números do Apocalipse. Até agora não me recordo um número do Apocalipse que deu para interpretar a literal. Tem. Quando fala das 7 cabeças, os 10 chifres, aí dá para interpretar como literal. Mas esses demais números aqui de datação são complicados. Mas a informação aqui, para a gente não perder tempo, veja, coar um mosquito e engolir um camelo, como dizia Jesus, a informação aqui é o seguinte: vai ter um grande terremoto, vai morrer uma pancada de gente. Esse aí é o segundo ai. E aí o terceiro ai cedo vem, logo na sequência. Então o que vocês percebem? Esse segundo ai começou lá quando os 4 anjos que foram soltos ao lado do rio Eufrates, que vão matar 1/3 da população da terra, foram soltos. Mostra o quadro do final dos tempos, o quadro da grande tribulação. Eu vou ter guerra, eu vou ter fome, eu vou ter peste, eu vou ter floresta queimando, eu vou ter mar virado em sangue, eu vou ter peixe morto, eu vou ter água virada em veneno, 1/3 das águas, eu vou ter doença demoníaca por 5 meses, eu vou ter mortandade de 1/3 da terra, eu vou ter 2 camaradas profetizando, dizendo: vai acontecer isso, acontece, vai acontecer aquilo, acontece, não vai vir chuva, não vai vir, o mundo vai estar virado chapéu velho. Num ponto tal, quando esses profetas morrerem, o mundo vai se alegrar, vai trocar presente. Entendem o quadro? Pode ser até. Eu já mostrei a possibilidade para vocês que junto com esse quadro caíram 2 meteoros na Terra. Pode ser. Caiu mais uma chuva de meteorito, a Terra virando um caos. Aconteceu um tipo de fenômeno que de repente escureceu o sol. Se o sol escurecer, você não tem comida, a erva não cresce. Imaginam? Você consegue pintar esse quadro? É um caos. Agora veja, falta o terceiro ai. Qual que é o terceiro ai? 7ª trombeta. O que é o conteúdo da 7ª trombeta? As 7 taças. Aí, meu amigo, toda a erva queima, toda a água do mar vira sangue, todo peixe morre. Não podemos esquecer, os navios afundando é colapso comercial. Não podemos esquecer. O maior exemplo disso, semana passada, interditou o canal de Suez, 6 dias, deu 56 bilhões de prejuízo por dia. Em 6 dias tiveram prejuízo de 350 bilhões de dólares. 5 dias o canal fechado. Já vai gerar falta de alimento na Europa. Quer ver que país? Deixa eu lembrar. A Síria ou a Turquia teve que fazer racionamento de combustível porque atrasou o combustível. Ou a Romênia, um desses países está ali nos Balcãs, no Mediterrâneo. Imagina 1/3 dos barcos bloqueados no comércio. Então eu tenho que ver esse quadro, é um quadro terrível. Mas o texto continua, vamos lá. Quanto tempo temos de palavra? 58. 58? Amém, dá para ir até 1h45. Sim. Versículo 15. E o 7º anjo tocou sua trombeta. E houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Gente, para mim, para nós igreja, essa é a trombeta que mais interessa. Porque a gente vai ser arrebatado aqui. E a descrição do texto mostra isso. Subentendido. Então o que a gente percebe aqui? Primeira coisa que acontece, gente, 7ª trombeta é muito ampla. Eu vou ler, vou tentar fazer uma leitura expositiva. São 5 versículos, mas que tem, é que nem motor de Fiat, tem a Itália aqui dentro. Então é muita coisa. Começa assim: o 7º anjo tocou sua trombeta. Primeira coisa que houve grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. O que está falando aqui?
milênio. Agora, aqui tem uma informação seguinte, que o reinado de Cristo não é somente no milênio. Eu tenho que entender o seguinte, nós vamos falar mais de milênio. Nós entendemos na nossa visão que quando Jesus vier no Armagedon, o Armagedon vai acontecer no final das taças, que são a 7ª trombeta, está dentro da 7ª trombeta. Então a gente entende que quando Jesus vier no Armagedon, ele vai estabelecer um período chamado reino, no qual ele vai reinar por 1000 anos. Esse período chamado milênio, ele não é o início de uma nova fase, porque o mundo ainda vai ser imperfeito. O mundo ainda vai ter o efeito da destruição. Na verdade, o milênio ele é o final de uma antiga fase. Um mundo governado por injustos, destruído, virado chapéu velho, anticristo, vai experimentar pela primeira vez um governo de paz. Só que eu tenho que entender o seguinte, o milênio não vai ser perfeito. Perfeito vai ser o governo que vai estar sobre ele e a igreja glorificada. O resto vai ser imperfeito. Depois eu vou explicar melhor. Agora, no final do milênio, existe o julgamento do trono branco. Após isso, tem novo céu e nova terra. Aí inicia outra fase. Só que nessa informação aqui, eu tenho que entender: Cristo reina para todos sempre. Ele não reina apenas no milênio. Lógico, Coríntios fala que ele vai colocar todo inimigo debaixo dos pés e aí vai entregar o reino ao Pai. Mas não é que vai entregar o levar. Imagina o seguinte, Cristo reina como regente. Fez tudo o que tinha que fazer, botou tudo em ordem, fala, Senhor, está aqui. E continua como corregente. Entenderam dessa maneira? Mas vamos continuar. Versículo 16. E os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, e que eras, e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Ó, milênio de novo. 18. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos, a grandes, e o tempo de destruírem os que destruís o que destrói a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grandes saraivas. O que acontece? Aqui é a 7ª trombeta. Sétima trombeta que tem as 7 taças. Acabou tudo, é o último ai. Só que nessa narrativa aqui, ó, eu marquei coisas que tem aqui dentro. Olha que interessante. Batalha do Armagedon. Iraram-se as nações. Contra quem? Contra o Cristo. Entendeu? Tribunal de Cristo. Vai dar galardão aos seus profetas e aos seus santos. Tribunal de Cristo. O bema de Jesus. Milênio. Deus reinando. Que mais? A 7ª trombeta é o conteúdo das 7 taças. Queda de Babilônia, um monte de coisa. Entendeu? A queda da Babilônia. Comercial e espiritual. O julgamento do trono branco, que quando todos aqueles que já viveram na terra vão ser julgados e os que não foram salvos vão ser lançados no lago de fogo. Que mais ele tem aqui dentro que o texto não cita? A besta e o falso profeta sendo lançados no lago de fogo. Satanás sendo lançado no lago de fogo. Percebe como esse último ai é amplo? Que mais que o texto não fala? Novo céu e nova terra. A nova Jerusalém descendo do céu. Por isso que... Lembra que eu falei que as 3 séries de juízo acabam com a volta de Jesus? Aqui é a volta de Jesus, só que assim. É uma volta de Jesus deste tamanho.
Os próximos capítulos vão me explicar os fatos. Veja, lembra da cronologia do Apocalipse? Eu tenho um monte de 7. 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 personagens, 7 vozes, 7 taças, 7 coisas novas. É um caminhão de 7, é uma porção de 7. 7 lâmpadas, 7 espíritos. Entendeu? Então, a história do Apocalipse se resume assim. Capítulo 1, manifestação de Jesus Cristo. Capítulo 2 e 3, uma radiografia da igreja em todos os tempos. Capítulo 4 e 5, a visão de Jesus entronizado nos céus e no livro selado. Capítulo 6 e 7, e o capítulo 8, versículo 1 e 2. Os 7 selos. Acabou a história. O resto está me explicando o que acontece. Por exemplo, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11 me explica as 7 trombetas, que estão aonde? Dentro dos 7 selos. Capítulo 12 me mostra as 5 derrotas de Satanás na história. Capítulo 3 vai me mostrar a besta que subiu do abismo, que é o anticristo. Como vai ser o governo do anticristo. Capítulo 14 são as 7 vozes vindas dos céus. Capítulo 15 e 16, o julgamento das 7 taças. Capítulo 17 e 18, a queda da Babilônia comercial e religiosa. Capítulo 19, a volta de Jesus no Armagedon e o tribunal de Cristo. Capítulo 20, início do milênio. Os mártires da ressurreição, da tribulação, ressuscitam para reinar com Cristo. Satanás é preso por 1000 anos. Dentro do capítulo 20, julgamento do trono branco. A última grande rebelião da humanidade. As guerras de Gog e Magog, quando Satanás é solto. Capítulo 21 e 22, novo céu e nova terra. Então o que eu tenho que entender? Toda a história do Apocalipse se resume do primeiro ao 7º selo. Porque até a história da igreja está entre o primeiro e o 7º selo, primeira e segunda vinda de Jesus. Tudo está entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. São os últimos dias. Que Pedro fala no Pentecostes, nos últimos dias. Ali começou os últimos dias. Só que aí o livro vem repetindo tópicos, adicionando novas informações, enriquecendo o quadro, dando detalhes de tudo que vai acontecer. E aí eu tenho uma estrutura muito fácil. Os 7 selos são toda a história. O 7º selo me apresenta as 7 trombetas. A 7ª trombeta me apresenta as 7 taças. E acabou tudo. Aí a partir daí, novo céu e nova terra. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Obrigado, Pai, porque tu és um Deus fiel. Nós sabemos a quem servimos. Sabemos do teu cuidado com o teu povo. Sabemos das promessas de proteção que o Senhor nos dá. E também sabemos da proteção que o Senhor nos dá dia após dia, Pai. Obrigado por tudo. Que nós possamos andar em santidade, viver uma vida que te agrada. E que possamos, brevemente, Senhor, estarmos com o Senhor para todo sempre. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém.